Olá, meus amores! Hoje eu, Gabiruzinho, falarei das aulas 31 a 34. Meus amores, minhas crianças lindas, minhas crianças maravilhosas. Equilíbrios iônicos da apostila 2, página 722. Bom, meus amores, a gente vai falar sobre equilíbrios iônicos, né? Nós já estudamos a parte de equilíbrios químicos, né? Onde nós calculamos o Kc, calculamos o Kp, trabalhamos com deslocamento de equilíbrio e agora eu vou falar de equilíbrios iônicos. Bom, se alguém chegar para você e perguntar o que é um equilíbrio iônico, você fala, bom, equilíbrio iônico é todo equilíbrio que tem o quê? Íons. 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 Então, equilíbrio iônico tem íons, né? Bom, vou pegar aqui um exemplozinho fácil, rápido. Peguei aqui um ácido HA qualquer, e eu jogo esse ácido em água, né? Parte das moléculas de HA ionizam, formando H3O+, e A-, né? Um ânion qualquer ali. Bom, Gabi, 100% do HA que eu jogo ele ioniza? Não. O que acontece, né? Se for um ácido forte, quase que 100% ioniza, né? A gente fala que o ácido que é forte, os ácidos fortes, né? Eles ionizam muito, gerando muitos íons, certo? Agora, se eu pegar um ácido fraco, ele ioniza pouco, gerando poucos íons. Então, nós vamos estudar isso hoje. Nós vamos estudar ácidos fortes, ácidos fracos, as constantes de ionização. Nós vamos fazer isso hoje aqui. Então, eu escrevo assim, né? Se o ácido for forte, o equilíbrio tenderá para a direita. O que eu quero dizer com esta frase, né? O que eu quero dizer com esta frase? Eu quero dizer que se o ácido é forte, eu tenho muitos íons. Então, a reação tende para a direita, é a reação direta. Agora, se o ácido é fraco, ele fala que tende o equilíbrio para a reação inversa. Significa que eu tenho poucos íons e a maior parte das suas moléculas permanecerão iguais aquelas que foram jogadas, aquelas que foram dissolvidas em água, né? Então a gente vai estudar isso, né? Para ácidos e para bases, só que nós vamos interpretar tudo isso utilizando a ideia de equilíbrio químico, Então nós vamos pensar assim, né? Se eu tenho íons e esses íons estão em equilíbrio, né, em solução, eu consigo calcular uma constante, certo? Então como que a gente vai fazer isso? Então, vamos à aula de hoje e vamos trabalhar com as constantes de equilíbrio, só que envolvendo o quê? Íons! Então, nós vamos aqui, constante de ionização, que eu vou chamar de Ki. Não. Ki é constante de ionização, tá? Então, constante de ionização, nós vamos chamar de Ki. Calma. Então, vamos lá. Para você entender bem isso, a gente vai fazer o seguinte. Imagine um balde com 1 litro de água a 25 graus Celsius, tá? Para você entender legal onde eu quero chegar. Tudo bem. Dentro desse balde eu tenho 1 litro de água. 1 litro de água é a mesma coisa, né, que 1 quilo de água, porque eu estou trabalhando isso a 25 graus Celsius. Tudo bem? Você fala, tudo bem. Bom, 1 mol de água tem massa de 18 gramas. 18 gramas. Tudo bem até aqui, gente? 1 mol de água tem 18 gramas. É a massa molar da água, né? Ai, professor, vou ter que decorar isso? Não, isso é dado, né? Calma, isso é dado. Tá, se eu tenho 1 quilo de água, 1 quilo de água são quantos gramas de água, né? 1000 graminhas, 1 quilo, 1000 graminhas, fechou. Quantos mols de água o Gabi tem? Vamos fazer as contas? Ui, ó. 1000 vezes 1 dividido por 18, quanto que eu tenho? Eu tenho aproximadamente 55,56 mols de moléculas de água. Então, veja bem. Se eu tenho 1 litro de água, eu tenho, na verdade, 55,56 mols de moléculas de água. Certo? Você fala, tá bom, então 1 litro de água é a mesma coisa que 55,56 mols de moléculas de água, Gabi? Sim.
Tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá beleza? Então tá bom. Bom, vou pegar o balde com 1 litro de água, ou seja, 55,56 mols de moléculas de água. E dentro deste balde, eu vou adicionar 1 mol de um ácido genérico HA. 1 mol de um ácido genérico HA. Tudo bem até aqui, gente? 1 mol de HA. Fechou? Tá tranquilo? Tá fácil? Beleza. Esse ácido, vamos dizer que o alfa dele seja de 10%. 10%. O que significa esse alfa? Meu Deus do céu! Grau de ionização. Então, 10% das moléculas que eu jogo lá dentro, só 10% ionizam. E o resto não ioniza. Tá, vamos lá. Eu coloquei HA aqui dentro. HA, na presença de água, vai formar H3O+, mais A-, né? Bom, então aqui dentro desse meu balde eu vou ter moléculas de HA que não ionizaram, né, praticamente. H3O+, eu tenho A- e água, muita molécula de água. Quanto de água? Um monte, um montão, meu Deus, um monte. Tudo bem? Tudo. Isso vivendo em equilíbrio. Isso vivendo em equilíbrio. Vocês estão acompanhando comigo, moçada? Isso em equilíbrio. Bom, se isso aqui está tudo em equilíbrio, nós podemos montar aquela tabelinha. Vocês concordam comigo, moçada? Início, ioniza, forma e equilíbrio. Olha só, a única diferença dessa tabela para as outras até agora que nós estávamos trabalhando é o seguinte. Agora eu escrevo início, de vez eu colocar reage, eu ponho ioniza. Que dá no mesmo, né? Que dá no mesmo, tá bom? Então, ioniza, forma e equilíbrio. Então, tá bom. Quantos mols eu tinha de HA lá? 1 mol. Quanto de mols de HA? 1 mol, que o texto tinha falado, né? Que eu tinha apresentado para vocês antes. Quanto que eu tinha de água lá no meu balde? 55,56 mols de moléculas de água. Tá, tudo bem. Quanto que eu tinha de H3O+ e A- no início, antes de eu jogar? Nada, né? Eu não joguei ainda. Como é que eu vou ter H3O+ e A-? Não tenho nada. Tá, beleza, tá bom. Quanto que ioniza? Aí a gente vai fazer conta. Vamos fazer conta, ó. 1 mol por litro. Por que eu coloquei 1 mol por litro aqui já direto, né? Bom, eu estou dando aula para vocês que são maravilhosos. Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos pensar um pouco. Se eu joguei 1 mol dentro de 1 litro, né? Estou considerando que não teve variação de volume quando eu adicionei esse 1 mol, então a solução minha vai ser o quê? Vai ser de 1 mol por litro. Por isso que eu estou colocando aqui 1 mol por litro já direto, tá bom, gente? Porque eu fiz a adição de 1 mol de um ácido em 1 litro de água, estou considerando que não houve variação do volume, então estou considerando que o volume final da minha solução seja igual de 1 litro, e então, por isso, 1 mol por litro, tá? Eu fiz essa consideração, tá? Então, 1 mol por litro corresponde a 100%, certo? Só que 10%, que é a quantidade que ioniza, vai ser X. Quanto vai dar X? 0,1 mol por litro. Então, ioniza quanto? 0,1 mol por litro. 0,1 mol. Tá. Ionizou 100%, ionizou 10%. Eu tinha 1 mol por litro, ionizou 10%, certo? Olha só o alfa lá no cantinho, aqui, ó, alfa 10%, ou seja, 0,1 mol por litro. Repare, quanto de água Gabiruzinho vai utilizar? Como assim, ó? Eu vejo que, pela proporção estequiométrica, a cada uma molécula dessa pega uma molécula de água, ou seja, 1 mol desse pega 1 mol de água, certo? Certo. Ou seja, que 1 mol de HA pega 1 mol de água, sim. Só que quantos mols de HA sofreram ionização? Essa é a pergunta. Gabi, 0,1. Então, veja bem, se eu sei que apenas 0,1 mol de HA ioniza, eu utilizo 0,1 mol de água. Vocês estão acompanhando comigo meu raciocínio, moçada? Sim, de verdade? Sério? Serião. Então, beleza, eu vou usar 0,1 mol. Olha só, é meio engraçado, mas eu posso falar aqui numa concentração de água, que eu tenho 55,56 mols de água dentro de 1 litro de água. Ou seja, a concentração seria 55,56 mols por litro, né? Ali. Então,
eu considero que eu uso, né, 0,1 mol por litro de água aqui também. Vocês estão acompanhando comigo? Então, nesse exato momento, veja bem, ó, vamos bem devagar. Aqui eu não ponho nada, aqui eu não ponho nada, porque quem ioniza vai ser o HA, né, que vai formar os íons. Aqui não ponho nada, aqui não ponho nada. E quanto que forma de H3O+, e quanto que forma de A-? Essa é a pergunta dos campeões do dia. Quanto que forma? Bom, vamos pensar assim, ó, a cada 1 mol de HA, eu formo 1 mol de H3O+, certo? Bom, se eu tenho 0,1 mol de HA, eu tenho W. W vai dar quanto? 0,1 mol de H3O+. Lembrando que tudo isso é por litro, né? Porque eu tenho tudo isso dentro de um litro. Então, eu tenho 0,1 mol por litro, então eu vou formar 0,1 mol por litro de H3O+. Tá, coloquei aqui 0,1, fechou. Quanto que eu formo de A-, né? Quanto que eu formo de A-? A cada 1 mol de HA forma 1 mol de A-, né? Eu tenho aqui 0,1 mol por litro de HA, que vai me dar quanto? 0,1 mol por litro de A-. Beleza, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. A gente fez as continhas aí. Você fala, fácil, Gabi, até aqui tá fácil, extremamente fácil. Tá bom. Nesse exato momento, veja bem, ó, nesse exato momento, eu vou fazer a finalização da tabela. Eu estou indo bem devagar para que todo mundo possa entender. Ó. Eu tinha 1 mol por litro de HA e ionizou 0,1, certo? Quanto que ficou sem ionizar? 0,9. Você fala, beleza, beleza, beleza. Até aqui, Gabi, eu já fiz 200, 300 exercícios dessa tabelinha. Tá bom, eu tenho aqui, veja bem, ó, 55,56 mols de água, né, por litro de água, e eu usei 0,1 mol por litro de água, eu usei isso. Então, quanto de água me sobrou ali, né, sem ser usado, né? 55,46. Você fala, tá, tudo bem, até aqui, ó, eu tô simplesmente pegando esse número, fazendo menos esse, né, pegando esse número, fazendo menos esse. Então, até aqui tá fácil, extremamente fácil, tá? Aí, nesse exato momento, eu vejo que H3O+ foi formado, né? 0,1 de H3O+ e 0,1 de A-. Você fala, tá, Gabiru, até agora tá igualzinho que você explicou todos esses dias pra gente, né? Tá igualzinho a todas as aulas. Beleza, era isso que eu precisava escutar de vocês. Que tá igual. Agora vamos devagar, ó. Eu quero que você aí sentado monte a fórmula do K para mim disso, do KC disso. Monte a fórmula do KC. Você fala, ai meu Deus, como assim montar a fórmula do KC? Monte a fórmula do KC. Vem comigo, ó. Presta atenção. Antes de eu montar a fórmula do KC, eu vou fazer uma pergunta para vocês, ó. Antes de vocês montar a fórmula do KC, ó. Esse número aqui, ó, tá vendo, ó, que eu tô circulando? Ele está igual ou está diferente da quantidade inicial? Você fala, Gabi, 55,56 para 55,46. Cara, mudou 0,1. Tá, mas você concorda comigo que a quantidade de água em comparação com o nosso soluto, a quantidade de água, ela é muito maior? Você fala, eu usei 1 mol de ácido, tenho 55,56, está muito maior. Aí você responde, lógico que está muito maior. Afinal de contas, a água é o nosso solvente. É isso que eu precisava escutar. Antes de eu montar o KC, eu preciso pensar nisso. Tá, então está muito maior, beleza. Mas presta atenção que agora é a hora. Se a água é o solvente, a quantidade de água, a concentração da água, ela vai ser infinitamente maior do que o soluto. Você fala, por isso que é o solvente. Então, se a quantidade de água é infinitamente maior que a do soluto, ela é muito maior que a do soluto, a gente vê que por mais que a gente coloque soluto na água, a quantidade de água praticamente não varia. A quantidade de água, por mais que eu use água, a quantidade de água permanece muito próximo do começo ao fim. Ela varia muito pouco. Então a gente vai acabar considerando que a concentração da água praticamente não muda. A gente vai considerar que a concentração da água praticamente não muda. E nesse ponto sempre tem alguém que fala assim, mas se eu jogar 10 mols aqui? Primeiro, quando você pega um ácido, uma base, você não joga 10 mols, você não trabalha com 10 mols. Tá?
Você trabalha com concentrações menores, primeira coisa. Segunda coisa, por mais que você jogue, vamos supor que, vamos fazer um caso extremo, que eu jogue 2, 3 mols de ácido. Por mais que eu jogue 2, 3 mols de ácido, e vamos supor que ele ionize 100%, mesmo assim, ainda assim, a quantidade de água usada vai ser infinitamente maior do que a quantidade de soluto, porque a água é solvente. Então, o que a gente vai considerar sempre? Que a concentração da água é sempre praticamente constante. Então, com essa informação, entendendo que a água, por ser o solvente, a sua concentração praticamente não muda, aí você fala assim, mas isso é para ensino médio, se eu for na graduação, vai ser assim também. Nós iremos considerar que a concentração da água, a quantidade de água que a gente tem no começo e no fim, praticamente não muda. Então, com isso em mãos, eu consigo fazer o quê? Achar a constante. Tá, então volta lá, eu quero o KC disso. Faz o KC disso. Fala assim, bom, vamos pensar. O KC disso seria, vai ser, né? Vamos devagar, ó, vamos devagar agora, hein? KC vai ser, ó, concentração dos produtos, H3O+, né? Aqui, vezes A menos. Beleza, isso até aí beleza. Dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Ó, água vezes a concentração de HA, né? Que são as moléculas, né? A concentração daquela que não ionizou, que é o HA aqui do ácido não ionizado. Você fala, tá aí, tudo bem, até aí tá fácil, tá? Só que a concentração da água, ela é o quê? Ela é constante. Independente do soluto que eu jogue, independente do ácido que eu jogue, da base que eu jogue, a concentração da água praticamente não muda. Então, o que acontece? Se, independente do ácido da base que eu jogue, a concentração praticamente não muda, a gente vai fazer o seguinte, vai passar multiplicando aqui a concentração da água. Tá, você fala, até aí, Gabi, tá fácil. Tudo bem. Então, eu tenho Kc vezes a concentração da água, tá vendo aqui, ó? É igual concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Tá. Tudo bem. Repare, eu tenho uma constante vezes outra constante. Uma constante vezes outra constante, o que eu tenho? Vamos pensar. Uma constante vezes outra constante. O que eu tenho? Eu tenho o quê? Uma terceira constante. Tá. Essa terceira constante, ela vai relacionar, olhem bem, bem. Ela vai relacionar os íons que estão em solução em equilíbrio. É isso que essa constante está fazendo. Ela está relacionando uma solução que contém íons. Então, como vai chamar essa constante? K o quê? KI. Por que KI? Constante de ionização. KI, constante de ionização. É a constante que relaciona o quê? Os íons em solução. Então, nesse momento, eu tenho o KI. Está vendo que eu estou indo bem devagarzinho para todo mundo entender de onde surge o KI. Então, quando eu escrevo a fórmula do KI, a água não entra, porque ela já está aqui embutida. O KI já está aqui. Então, escreveu a fórmula do KI, a concentração da água entra? Não entra. Então, a concentração... vai entrar quem? A concentração de quem entra? Vamos ver. Vai entrar a concentração de H3O+, de A- e a concentração do ácido não ionizado. Ou seja, entra a concentração de todo mundo, menos de quem? Da água. Então, nesse exato momento, eu vou ter o KI. Beleza, entendi o que é o KI. É a constante de ionização. Ela relaciona o que? Os íons em solução que estão em equilíbrio. Tá, então se eu pegasse aqui, né, o KI, veja bem, se eu pegasse aqui o KI, a fórmula do KI para esse ácido seria essa, né? Concentração de H3O+, vezes a concentração de A-, dividido, né, pela concentração de HA. Tá, como eu estou considerando tudo isso aqui mols por litro já, né? O que eu faço? Eu venho aqui e venho substituindo a concentração de H3O+, 0,1. Concentração de A-, 0,1. Dividido pela concentração de HA, faço essa conta e acho quanto vale o KI disso. E, Gabiru, mas e a água? A água não entra. Então, você nem precisa se preocupar com a água. Então, quando você montar a tabela, você não precisa se preocupar com a água. Então, a água não entra. Então, você utiliza sempre o quê? Os íons e a quantidade, a concentração, certo? Né? A concentração de soluto aqui no equilíbrio. Então, você vai ter aqui este equilíbrio químico.
Até aqui tá fácil, até aqui tá tranquilo, até aqui tá de boas, pra vocês entenderem o que é cair. Então, o cair, ele faz isso, né? Ele faz essa relação. Tá, beleza. Feito isso, falado isso, olha que coisa maravilhosa que eu vou fazer com vocês. Isso é fantástico, isso é incrível, 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 incrível. Olha só, a constante de ionização para ácidos e a constante de ionização para bases. Eu posso chamar assim, cair do ácido, cair da base. Só que falar cair do ácido, cair da base, fica meio estranho, né? Parece que o ácido e a base estão caindo, né? O pessoal escuta e fala, ai meu Deus. Então, de vez de falar constante de ionização, né? Cair do ácido, ou constante de ionização para a base, cair da base, a gente vai chamar de Ka e Kb. Então, a constante de ionização dos ácidos vai ser chamada de Ka. Ka. O que é Ka? Constante de ionização dos ácidos. E Kb é a constante de ionização das bases. Então, por exemplo, né, se eu pegar o ácido cianídrico, ele tem esse Ka a 25 graus Celsius. Quanto que é o Ka do ácido cianídrico? 4,9 vezes 10 a menos 10 a 25 graus Celsius. Beleza. Tá. Se eu pegar o Ka do ácido nitroso, qual que é o Ka do ácido nitroso? 4,5 vezes 10 a menos 4 a 25 graus Celsius. Então, com esses valores de Ka já previamente estudados a uma dada temperatura, né? Porque se eu mudar a temperatura, o valor de Ka muda, né? Isso é uma coisa que a gente tem. Eu consigo falar qual é o ácido mais forte, qual é a base mais forte. Você fala, como assim, Gabi? É fácil, é extremamente fácil. Muito fácil, muito fácil. Fica olhando, ó, fica olhando. Vamos pegar o HCN, tá? Se eu pegar aqui o HCN, monte a fórmula do Ka do HCN. Você fala, Gabiru, fácil? Não tem nada mais fácil do que isso. Ó. Eu só excluo a água e o resto eu ponho. Então, fechou, é isso que eu preciso. Ó. Então, vai ser a concentração de H3O+, vezes a concentração de CN-, dividido pela concentração de HCN. Quanto que está dando isso? 4,9 vezes 10 a menos 10. Beleza. Tá. Agora eu quero que você monte a fórmula do Ka do ácido nitroso, para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Quero que vocês montem a fórmula, aí você vai entender onde que o Gabi quer chegar. Você vai fazer assim, ó, Ka é igual concentração de H3O+, vezes a concentração de NO2-, beleza, dividido pela concentração de HNO2. Você fala, tudo bem, quanto vale o Ka disso? Quanto vale o Ka disso? O Ka disso vale 4,5 vezes 10 a menos 4. Tá, os dois estão à mesma temperatura. Olhando para estas fórmulas e olhando para as equações químicas, olhando para isso que está na nossa lousa, fale para mim, qual desses dois ácidos, comparando esses dois ácidos, qual é o mais forte? Essa é a pergunta do dia. Qual desses dois ácidos é o mais forte? Comparando o ácido nitroso com o ácido cianídrico. Qual é o ácido mais forte? Você fala, meu Deus, mas como que eu vou saber isso? Olhem para os valores. Você concorda que o valor de Ka do ácido nitroso é 4,5 vezes 10 a menos 4? E você concorda que o valor de Ka do ácido cianídrico é 4,9 vezes 10 a menos 10? Você fala assim, qual desses dois números matematicamente é maior? Você fala, pô, esse aqui é 10 a menos 4, Gabi. Esse aqui é 10 a menos 10. Tá, 4,5, 4,9. Então esse é 10 a menos 4, 10 a menos 10. 10 a menos 4 é muito maior que 10 a menos 10. Sim. O que significa esse número aqui, 10 a menos 4 ser maior que 10 a menos 10? Ah, que ele é maior. Tá, mas o que significa isso? Significa que o ácido nitroso em água, ele forma mais íons. Porque, veja bem, se esse número é grande, se o Ka é grande, significa que eu tenho muito produto e pouco reagente. Se esse Ka for grande. Se o Ka é pequeno, significa que eu tenho pouco produto e muito reagente. Que é o contrário, Ka grande, muito produto, pouco reagente. Ka pequeno, pouco produto, muito reagente. Não é assim que funciona? Então, se você entende essa relação, quando você verifica que o Ka do ácido nitroso é maior que do ácido cianídrico, você entende o quê? Que o ácido nitroso em água, ele gera mais produtos. Quais são os produtos de um ácido em água? Íons. Ou seja, o ácido nitroso, comparativamente com o ácido nítrico, o ácido nitroso gera mais íons. Se ele gera mais íons do que o ácido cianídrico, o ácido nitroso é mais forte do que o ácido cianídrico.
Então, para o ácido que tem o maior valor de Ka em relação ao outro, é o ácido mais forte, aquele que apresenta maior valor de Ka. Então eu posso começar a falar de força de ácidos usando o valor de Ka. Olha que coisa fantástica. Isso é fabuloso, porque em cima disso nós vamos conseguir mais para frente resolver N tipos de exercícios. Entenderam? Então o Ka, que é a constante de ionização dos ácidos, ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante. Ela vai falar, ó, tal ácido é mais forte, é mais fraco. Aquele ácido que tem o maior valor de Ka é porque tem muito produto, ou seja, muitos íons. Se ele tem mais íons, é porque ele ionizou mais. Se ele ionizou mais, significa que poucas moléculas sem ionizar sobraram. Então é importante vocês entenderem tudo isso. É importante vocês entenderem tudo isso. Só que aí você deve estar sentado aí na sua casa, né, assistindo essa aula, e pensando assim, nossa, o Gabiru até está sério hoje. Não é que eu estou sério, eu estou preocupado que vocês entendam exatamente o que é Ka. Aí você fala, tá bom, entendi já, não precisa se preocupar, pode, beleza. Só que aí tem o Kb. O Kb é para bases. Quando a gente estuda bases, né? As bases. Então, por exemplo, né? O mesmo pensamento vai ser válido para o Kb. Por exemplo, se eu pegar a amônia, né? Se eu pegar a amônia em água, ela vai me formar NH4+ e OH-. Você fala, beleza, o Kb da amônia é 0,18 vezes 10 a menos 4. Esses valores são dados, né? Ninguém vai decorar nada, tá, gente? Ai, professor, eu vou ter que decorar esses valores. Jamais, eu só estou comparando. Se eu montar a fórmula do Kb, ó, quem que não entra? A água não entra. Então vai ser a concentração do íon amonio vezes a concentração de OH-, tá vendo aqui, ó, produto aqui em cima, né? Dividido por reagente. Qual que é a concentração de quem? Da amonia, tá? Quanto vale o Kb disso? 0,18 vezes 10 a menos 4. Maravilha. Tá. Agora eu peguei aqui uma outra base, eu peguei o metilamina. Metilamina, tá? Todo mundo sabe, nós estudamos isso na orgânica, né? Que as aminas têm caráter básico. As aminas têm caráter básico. Quem é mais forte? Uma metilamina ou a amônia? Entenderam? Entenderam a pergunta? Essa pergunta foi fantástica, né? Essa pergunta foi incrível. Então, o que acontece? Eu coloco a metilamina em água, eu vou formar o metilamonio e OH-. O Kb disso é 4,5 vezes 10 a menos 4. Você fala, opa, os dois são 10 a menos 4, mas os números aqui são diferentes. Um é 0,18, né? E o outro é 4,5. Tá. Se eu montar a fórmula do Kb aqui, significa, vai ser o metilamônio, né, vezes OH-, dividido pela metilamina. Tá, o Kb disso deu 4,5 vezes 10 a menos 4. Compare esses dois números, Os dois são 10 elevado a menos 4. Beleza, acabou. Só que um é 0,18, outro é 4,5. Qual é o maior número? 4,5. Então, nesse exato momento, o que eu quero dizer com isso, né? Que a metilamina, ela é mais forte que a amônia. Por quê? A metilamina em água, ela gera mais íons, gera mais produtos. Então eu posso falar para você que a metilamina, por ter um Kb maior que a amônia, ela é mais forte. Ela é uma base mais forte do que a amônia. Então, o mesmo que é válido para ácidos é válido para base. Ô, Gabi, só que Ka é de ácidos, Kb é de base. Se eu colocar sal em água, eu também tenho íons. Você não vai falar isso? Calma, aí a gente vai estudar mais para frente, que vai ser a constante de hidrólise, né, que é o KH. E também para sais insolúveis, né, nós vamos estudar o KPS, que aí é mais para frente, né, nas nossas próximas apostilas. Então, por hora, hoje eu estou falando de constante de ionização de ácidos e de bases. E tudo que eu falei hoje é para mostrar para vocês que por mais que eu tenha água ali no meio, a água ela não entra na fórmula, né? A água não entra na fórmula. Essa primeira parte dessa aula é muito importante para isso, né? Aí na próxima aula a gente vai aplicar algumas coisas, fazer exercícios, tenho bastante coisa ainda para falar. Calma. Mas para concluir hoje, né, essa aula de hoje, eu tenho que entender que quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. E quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base. Se você conseguir entender isso até aqui, hoje, agora, nesse momento, nesse dia maravilhoso que você está assistindo esse vídeo, nós podemos, na outra semana, conseguir
completar a teoria. E aí a gente vai conseguir fazer exercícios. Beleza? Meus amores, era isso. Eu gostaria de agradecer imensamente. Estou morrendo de saudade de vocês. Aulas online, essas aulas gravadas, elas são muito boas, ajudam todo mundo nós estudarmos, mas nada substitui a gente na sala, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar, ficar à vontade, e qualquer dúvida, procura o Gabs, que eu vou tentar solucionar o mais rápido possível. Um grande beijo no coração de todos e de todas, que eu amo vocês. Força, foco e fé que vai dar certo. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de todos e de todas. Amo vocês. Tchau, gente. Tchau.